tema da Primavera de Museus desse ano, celebrando a educação nos museus, é muito interessante e há muito que celebrar. Os 200 anos dos museus no Brasil. 60 anos após a carta em que se posiciona a educação como prioridade nos museus. Antes se colocava como coração do museu os acervos. Hoje já se pensa que esse coração só pode pulsar se tiver a educação. Hoje nós acreditamos que o que faz cada museu pulsar é a ação educativa nos museus. Meu nome é Américo, eu sou historiador, trabalho no Museu da Cidade e da Prefeitura Municipal de Campinas. Entre os serviços educativos oferecidos pelo Museu da Cidade no momento, podemos destacar os cursos de formação para professores e alunos que têm como objetivo qualificá-los para a criação de centros de memória nas unidades escolares. Além disso, atendemos e recebemos estudantes do ensino médio, fundamental e também graduandos e pós-graduandos para assessorá-los em pesquisas sobre a história da cidade de Campinas. E por último, realizamos as chamadas caminhadas históricas, que são passeios pelo centro histórico da cidade, nos quais, através dos nomes das ruas, das edificações, dos monumentos, nós levamos os participantes a se apropriarem simbolicamente do espaço da cidade de Campinas. Há roteiros temáticos que versam sobre Carlos Gomes, escravidão, industrialização, entre outros. Eu sou Fernando Bittencourt, curador do Museu de Arte Contemporânea. O grosso do nosso movimento aqui de público tem sido as escolas e os seus alunos e professores. Também temos recebido grupos especiais, grupos técnicos e até de outras áreas exatas, humanas, científicas, na qual estão sendo exigidos visitas a essas instituições. Além disso, temos os cursos aqui no museu, fotografia, história da arte, marketing cultural, etc., que são ministrados ocasionalmente e que são gratuitos também. Eu sou a Andressa, eu sou artista visual e estudante na Unicamp. Atualmente participo do programa de pós-graduação, curso doutorado na Unicamp. E aqui no MAC eu estou fazendo mediação dessa exposição, que é uma exposição que a Unicamp trouxe para o MAC, o acervo do Museu de Artes Visuais da Unicamp, do MAV, e o MAC cedeu esse espaço para essa exposição, que está em cartaz até meados do próximo mês. Oi, meu nome é Karina, eu sou graduanda em Artes Visuais na Unicamp e estou fazendo parte do projeto de mediação da exposição que está acontecendo aqui no MAC. Eu penso que no momento de muitos boicotes na área das artes e da educação, é quase que essencial ter um projeto educativo dentro de um espaço tão consagrado assim como um museu. Meu nome é Márcio Christian, eu sou gestor do Museu do Café de Campinas. O museu é de 1996 e aqui a gente procura conservar, difundir e também promover atividades referentes à cultura cafeeira na região de Campinas e também em todo o estado de São Paulo e Brasil. Nós temos um programa educativo que é o Café às Estrelas, que é em parceria com o Planetário, Museu Dinâmico de Ciências, e além disso atendemos escolas aqui no museu, escolas da rede pública, municipal, estadual, particular. A gente tem também um programa que é o Café Itinerante, que na realidade é um programa educativo que vai até as comunidades, que vai até os locais e inicia
hortas, faz plantio de árvores, leva palestras e faz atividades referentes tudo o que é a cultura cafeeira. Fazemos também oficinas com baristas, café na prensa francesa, café expresso, os diferentes tipos e espécies de café que foram desenvolvidos no Brasil, tudo referente a essa evolução da planta e da economia cafeeira. Meu nome é Orestes Augusto Toledo, trabalho no Museu da Imagem e do Som de Campinas desde 1990, no setor de História Oral em Audiovisual e Pedagogia da Imagem. Especificamente na Pedagogia da Imagem, na atividade de exibição de filmes. Exibir filmes para discutir filmes, uma atividade que preserva a tradição do cineclubismo. Essa atividade tem um aspecto muito importante que aponta na direção de uma educação do olhar, né, um aprendizado sobre a leitura crítica da imagem e da formação cultural do audiovisual, e é uma experiência no Museu da Imagem e do Som de Campinas de autogestão. Essas exibições realizadas todas as noites e alguns dias é possível graças à colaboração, à participação ativa de vários cineclubes de diferentes temáticas que ocupam culturalmente o espaço do museu, curadorias coletivas, curadorias individuais, o próprio público organizado é que faz a programação. Essa é a função pedagógica do ponto de vista da linguagem cinematográfica, da cultura audiovisual, mas tem um caráter educativo também numa museologia social, onde o cidadão exerce a sua militância cultural, compareceu no museu, não só para assistir filmes, isso é educativo, comparece ao museu para decidir qual filme será exibido. A minha atuação no Museu da Imagem e do Som como formador, pelo Cefortep, Secretaria de Educação, na área de fotografia, na área de vídeo também e na área de edição de vídeo. Nós temos trabalhado com professores e monitores da rede pública, ou seja, profissionais da área da educação. É um trabalho gostoso de se fazer, a gente faz na escola, no meu caso particularmente, eu vou até a escola e dou a formação na escola. É uma atividade muito gratificante, porque a gente vê a introdução das pessoas na linguagem do audiovisual, tanto da fotografia, né, quanto do vídeo e da edição de vídeo. Então, acho que é valiosa a nossa contribuição na área de formação, eu tenho me sentido feliz e capacitação é sempre fundamental e acredito que a gente tem contribuído muito bem nessa área da formação. Esse tema, ele vem muito ao encontro do que é o Museu da Imagem e do Som, porque no MIS nós sim celebramos a cada momento, e principalmente nos últimos 4 anos, essa parceria importante que a gente tem com a educação. Hoje no espaço do Museu da Imagem e do Som, nós temos formações com parceria com o Centro de Formação dos Professores, o Cefortep. Hoje nós temos aqui edições de sessões de cinemas realizadas especialmente para a educação. Nós abrigamos aqui vários cursos de diversas temáticas também da educação. Além da participação das escolas, no processo formativo, expográfico, nós temos exposições de alunos de escolas públicas municipais, da rede estadual e também da rede particular. O MIS, ele é esse ponto de encontro, é um ponto de convergência, é um museu plural. Sendo um museu plural, certamente ele recebe muitas correntes, muitas linhas e diversos movimentos, dentre os quais, um dos mais importantes, a educação. É um grande prazer recebê-los no Museu da Imagem e do Som, e essa parceria com a educação vai permanecer. Este é o caminho para todas as instituições museais atual.
Rosana, eu sou planetarista aqui no Museu Dinâmico de Ciências e estou mostrando para vocês o nosso equipamento, que é o planetário de tecnologia alemã, onde a gente faz as apresentações para as escolas de segunda a sexta-feira, com uma projeção no teto do sistema solar, das constelações e tudo que tem no céu. Temos também o nosso Museu Dinâmico de Ciências, num outro prédio, com 2 exposições, Energia que Move e Jogos de Luz, com apresentação de sábados e domingos no período da tarde. O Museu da Sanasa está ligado diretamente com a história de Campinas. Campinas e saneamento. Campinas pôde ter esse crescimento, essa pujança, graças ao tratamento de água, saneamento, que vem desde o tempo do CCAE, Companhia Campineira de Águas e Esgoto, e o nosso museu ele guarda, preserva a memória de toda essa história do tratamento de água, do saneamento na cidade de Campinas, com peças que vêm desde o tempo de 1850, 1830, com acervo documental, acervo fotográfico, acervos de peça, iconográfico e estando grande parte do nosso acervo no Museu da Torre do Castelo. Visitem a Torre do Castelo. O Museu do Esporte José Roberto Piantoni foi inaugurado em dezembro de 2016 e tem por objetivo resgatar e preservar a história do esporte de nossa cidade. E também difundir para as novas gerações os atletas que construíram o nome de Campinas no esporte nacional e internacional. O Museu do Esporte ele reúne centenas de troféus que fazem parte do acervo da própria Secretaria de Esportes. E reúne também centenas de fotos de atletas de Campinas que construíram uma linda história ao longo de quase 100 anos. Nós recebemos mensalmente aqui centenas de alunos de escolas ou municipais, ou até de outras cidades da própria região de Campinas. Pela proximidade que existe com o Museu Dinâmico do Planetário, nós recomendamos sempre que as escolas interessadas agendem uma visita junto ao Museu do Planetário, ou mesmo diretamente com o Museu do Esporte, para que possam fazer uma visita conjunta. A distância é de cerca de 100 metros apenas. E a gente tenta passar a essas crianças aqui que por trás de cada troféu, de cada foto, existe uma história. Uma história de sacrifício, de lutas, de uma época em que praticar esporte era ainda mais difícil do que hoje. E muitos exemplos a serem seguidos. É uma visita que vale a pena. Meu nome é Denise Polidoro, eu sou bióloga do Museu de História Natural de Campinas. O Museu de História Natural de Campinas ele tem um público muito expressivo de estudantes das escolas municipais, estaduais e particulares, inclusive da região de Campinas. Nós atendemos cerca de 30 mil pessoas, alunos, durante o ano, né, que visitam aqui o nosso espaço. As atividades mediadas elas são realizadas com agendamento. Nós temos exposições com os biomas brasileiros, exposições de defesa, predação, animais venenosos, botânica. O Museu de História Natural funciona de quarta a domingo, das 9 às 12, das 13 às 17. E o agendamento deve ser feito através do telefone 3251-9849 ou por e-mail museuaquario@campinas.sp.gov.br. O Observatório Municipal de Campinas foi fundado em 1977. Desde a sua fundação até hoje em dia, e lá vão 40 anos,
nós atendemos tanto o público quanto escolas. É um passeio fantástico, sensacional, em que nós tentamos trazer o universo mais perto da pessoa, porque, afinal de contas, nós somos seres cósmicos e temos que redescobrir esse ente cósmico que está adormecido em nós. Venham visitar o Observatório. Eles preservam a nossa memória e a nossa história. Mas as escolas, elas podem e devem aproveitar os museus para a visita dos alunos, para a aula, uma aula no museu, por exemplo. Os professores podem dar uma aula de história, uma aula de geografia, uma pesquisa histórica, uma pesquisa científica dentro dos museus. Então, a importância dos museus na vida dos nossos alunos, na nossa vida, na vida de toda uma população, é fundamental para que todos nós possamos resgatar a nossa cultura, preservar a nossa história, preservar a nossa memória. Os museus de Campinas vêm realizando atividades de altíssima qualidade no setor educacional. Isso é um papel dos museus porque a cultura ela trabalha em complementaridade com a educação. Enquanto a educação trabalha com a educação formal, com as disciplinas curriculares, a cultura trabalha com a formação simbólica do ser humano. E sem essa complementaridade nós não teremos nunca seres humanos plenos. Então é importantíssimo esse trabalho que os museus de Campinas vêm fazendo em conjunto com a educação, recebendo escolas, levando atividades às escolas e promovendo essa educação complexa que é a educação simbólica.